E lá vamos nós de novo. Espero que agora vá. Lá. Quando tem um assunto tão interessante assim, né? Tipo, o Instagram parece que não quer colaborar. Tá conectando aqui ainda. Oi, gente. Oi, Duda. Obrigado, Duda. Culpa da Jade. É a Jade mesmo, porque tá complicado aqui, viu? Tá só conectando. Então, Cher, se o senhor quiser, vamos tentar iniciar no do senhor. E aí, talvez, tipo, fique mais fácil para eu entrar. Não sei. Porque aqui tá só conectando. Tá bom? Caiu. Quer dizer, nem entrou. Oi, gente. Então, Cher, tudo bem? Pode, eu vou fechar, cancelar aqui essa e a gente pode passar lá no perfil do senhor? Vamos tentar aqui de novo. Nossa, essa live aqui tá batendo os recordes. Ó. Já tem. Aê! Salam aleikum. Conseguimos? Salam aleikum. Agora sim, Cher. Aleikum salam. E eu pedia, solicitava, não ia, não ia. Aqui aparecia só conectando. Esse tempo todo tá só Ah, conectando. Então, gente, olha, né, a nossa live vai ser sobre o clone, como eu falei. Eu tenho aqui quase 50 perguntas, então eu vou fechar aqui os comentários, tá? E me desculpe, mas eu tenho certeza que as perguntas que todo mundo tem são as perguntas que estão aqui, porque eu fiz um resumo de tudo. Então, Chay, eu só queria agradecer mais uma vez por o senhor estar aqui, né, dando essa explicação. E eu queria que o senhor falasse um pouco, assim, de como foi que eles chegaram até o senhor para que eles, né, para o senhor dar essa ajuda para eles com a novela. Como é que foi isso? bom, primeiro eu te agradeço a Deus em primeiro lugar, depois queria te agradecer pelo convite. Tá cortando minha testa Não, não, tá bom. ou tá tranquilo? Tá bom. Tá. Queria te agradecer pelo convite, também aos seus seguidores, né, pelo interesse. Eu imagino, né, porque eu passei por isso durante mais de 2 anos, porque a gente, entre a preparação da novela, e foi uma novela totalmente fora dos padrões, e a situação também, a época na qual a novela começou também foi fora dos padrões, o tema fora dos padrões, e tem muitas coisas nos bastidores, muitos detalhes, muitas questões que dá para escrever uma enciclopédia. É que eu ainda não, mas tem muita curiosidade, muita coisa interessante, mentalidades diferentes, Sim. medos, receios, entusiasmo, bastante coisa. Encontros, desencontros, bastante coisa. Mas, graças a Deus, o que vocês estão vendo aí da novela é depois de muita peneirada. É depois. Então, que as Imagina. pessoas. Mas tinha, o senhor, Diga. como é que era isso? Funcionava, era diariamente que o senhor encontrava com eles? Ou o senhor conversava com eles de vez em quando? Ou eles, quando eles tinham uma questão, assim, eles entravam em contato com o senhor? Porque, inclusive, tem uma parte da novela que uma amiga me mandou ontem, que o tio da Jade fala pra ela, vamos lá em São Bernardo pra gente ir lá na mesquita do Cher de Had. Aí eu falei, aí minha amiga começou a rir, porque foi justamente ontem que ela viu esse capítulo. Né? E muita gente não sabia disso. Inclusive, eu não sabia que o senhor tinha feito essa consultoria para eles. Na realidade, teve um dia que a Glória, né, a Glória Pérez, que é a autora da novela, me ligou, né, Sim. querendo conversar, querendo marcar uma reunião,
e para falar sobre a novela. Eu já tinha ouvido que aqui no Brasil havia, há muito tempo, na década de 70, mais ou menos, que havia uma novela que queriam fazer e foi barrada, a comunidade parou tal, e impediu. E os costumes, a comunidade sempre teve medo, ela sempre foi fechada por uma questão de que ela sempre se via hostilizada pela mídia. Uhum. E isso acabou criando dentro do imaginário da comunidade de que a mídia é contra a gente, que é contra os muçulmanos, ela agride os muçulmanos. Sim. Certamente que isso tem um pouco de verdade, mas também tem um pouco também de, creio que uma imaginação, né? Um bicho-papão no imaginário, que não é fato, não é fato. E tem um pouco de verdade e um pouco de ficção nisso, né? E, lógico, com o passar do tempo a gente vai descobrindo, vai mudando a visão, e o ser humano ele é inimigo daquilo que ele desconhece. Sim. Então, se eu não conheço algo, automaticamente a natureza do ser humano ela já cria um bicho-papão. Olha, não olhe atrás da porta. Pronto, é prato cheio para a tua imaginação. Você começa pensando que tem o quê? Barata. Se passar bastante tempo e você não olhar, ali já tem um urso. É verdade. Né? A imaginação. Sim. E aí, o que acontece? E aí ela ligou para mim, marcamos, e aí ela veio aqui para São Paulo, a gente se reuniu, e aí a gente tentou... marquei uma reunião, né? Lógico que não ia decidir isso sozinho, mas também com uma parte da liderança da comunidade, algumas pessoas, as principais lideranças, né? Sim. Sentamos para tentar ouvir, para depois levar para o resto da liderança da comunidade, tudo que havia, porque é um trabalho de grupo, é uma coisa que envolve toda a comunidade, não é só né? Eu precisava também consultar, sabermos qual o melhor, porque se afetar negativamente, todos somos prejudicados, né? E aqui entendemos tal, e essa liderança falou, não, você vai fica à frente, porque você entende, a gente não entende o que eles falam, a gente não entende o que eles querem. E aí o receio, né? E eu vi isso como uma oportunidade. E aí depois nós fizemos uma reunião de toda a comunidade, da liderança, principais lideranças mesmo das entidades e sheiks e tal, e todo mundo foi contra. E aí eu fui o único que bati o pé e que eu estava vendo uma oportunidade ali. Por que oportunidade? Porque nós éramos hostilizados. Porque as pessoas não conheciam, a mídia não nos conhecia, a população não nos conhecia, conhecia o seu Samir, o seu Fuad, o seu Mohamed, a dona Samira, a dona Fátima, vizinhos, Sfi, Hakib, doce árabe, essas coisas, mas como religião ninguém nos conhecia. E era uma grande oportunidade de estar... E a novela, das curiosidades, a novela, ela só tinha a participação da família árabe. Nessa novela, era só os 10 primeiros capítulos. Oh. Não passaria mais do que isso. Então, e aí eu parei para pensar, eu escutando, né, falando com a Glória, e eu olhando, falei, me conte mais, né? Porque aí depois comecei a conversar com ela diretamente, aí já ficamos... e aí ela deu a palavra dela e ela cumpriu a palavra dela, isso é importante falar, a Globo cumpriu a palavra dela, teve uns puxões, teve umas tentativas, certamente, e tal, mas todos cumpriram a palavra como foi dada. Realmente isso a gente tem que falar, tanto a direção, quanto a diretoria, quanto a todos, até os artistas, né? Tinha uns escapes aqui e ali, a gente falava, voltava, mas no geral foi tudo bem. E aí, conversando com a Glória, ela falou para mim sobre
o que ela estava pensando, e tinha 3 temas principais. A questão da clonagem, a questão das drogas, e o último assunto seria a família, os costumes árabes, islâmicos, a família muçulmana, mas era só um início, só para dar uma liga para ir para os outros temas, mas o tema principal seria clonagem e drogas. E aí eu olhei e falei, Glória, eu acho que você está enganada. Eu acho que deveria ser, o principal tema é a cultura, a família muçulmana. Ela falou, mas por quê? Eu falei, eu acho que você está falando, né? Ela pesquisou, ela fez um trabalho fantástico de pesquisa, porém, falei, eu acho que você ainda não entrou no tema, acho que você não conhece. Esse é o seu chamariz, se você quiser, é ali que você tem que focar. E ela falou, não, mas é só para né, dar o start e tal, e tal. E ninguém entendia que era tão... Mas aí eles pediram, ela pediu assessoria para ensinar. Então, meu contato era diário, todo dia, o tempo todo a gente estava. Então, eu revisava todas as falas, né, para ver se tinha alguma coisa, assim, tinha um grupo, tinha fora, tinha, até na pronúncia das palavras, eles queriam, porque eles queriam fazer bonitinho. Dei workshop lá, levei um pessoal também, quem nos ajudou bastante, que esteve lá também, o Centro Islâmico do Rio de Janeiro, o Semis Bailey, Mundir Bailey, Abdul Berti, Katia Bailey, o pessoal ajudou bastante, o pessoal do Rio de Janeiro deu apoio legal, eles iam lá, e aí coloquei para que eles pudessem dar, né, indiquei eles para que eles pudessem dar aula para os artistas, para os atores, eles iam lá, davam um workshop, e eu fazia algumas coisas, e eu ia toda semana, 1, 2 vezes por semana, para acompanhar ali e acompanhar também as gravações. Então eu entrava, via as gravações, quando era dia, não, isso não é, isso é legal, e eles respeitavam bastante, me reunia bastante com a Glória, com a direção, com o Jaime Munjardim, que foi também fantástico, todos eles foram fantásticos. Teve algumas coisas no começo, antes, na preparação, declarações nos jornais de alguns artistas, inadequadas, mas depois pediram desculpa, bastante coisa. Bom, Cheryl, eu tenho aqui quase 50 perguntas. O senhor não precisa se aprofundar na resposta de cada uma delas, porque senão a gente não vai ter tempo, mas eu achei importante que a gente tente responder o máximo dessas perguntas, porque é aquele tipo de pergunta que todo mundo tem, e que de uma vez por todas, agora, a gente tem alguém que pode falar com propriedade sobre a novela, tá? E, enfim, eu acho que o senhor vai gostar. Vai ser cada pergunta, assim, que é mais interessante que a outra. Tá bom. Primeiro, Cher, ó. Ter uma filha mulher é considerado como meio filho e não um filho inteiro? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Antigamente, os tribos pré-islâmicos, eles tinham essa visão de que a mulher trazia azar, porque a mulher não guerreava, a mulher, depois de casar, ela passava a ser da família do marido. Esses eram os costumes árabes não islâmicos, pré-islâmicos. O Islã veio e aboliu tudo isso. Inclusive, tinha-se de tanto receio de ter mulher, de tanta visão de que mulher dá azar, que eles enterravam, às vezes, tinha algumas pessoas, isso aconteceu algumas vezes, não era comum, de enterrar a filha viva, recém-nascida, né? Para você ver. E aí o Islã veio e aboliu tudo isso, até o aborto, né? Ele é criminalizado. Então, o Islã ele veio e aboliu isso e deu o direito para a mulher e para o homem, direitos iguais. Agora, a próxima pergunta, sobre o divórcio. Essa daqui foi a top das tops que eu mais recebi. O marido ainda deve repudiar a mulher? Se sim, o divórcio é automático nesse caso? O repudiar é que tem algumas expressões que a Glória ela tem uma imaginação assim fantástica. Você conversa com ela
E, e estou conversando com ela e ela, só um pouquinho, deixa eu anotar isso. Anotar o quê, Glória? Anotar o que você está falando. Aí, de repente, eu via na novela. Falei, mas... Tipo, daqui veio pra cá, né? E ela cria, por exemplo, Mármore do Inferno. Tem Calma, bastante que a gente vai coisa. chegar lá. A gente vai chegar lá. Tá. E aí, repudiar, na realidade, ela é usada na novela de forma mais, como é que fala? Licença poética que eles falam, né? Na realidade, o repudiar é tipo dar o divórcio. Olha, está divorciada, ok? E o marido ele só pode se divorciar 3 vezes da sua esposa. Depois de 3 vezes ela não pode casar mais com ela. Então, o divórcio ele é permitido dentro da religião. Então, tanto o homem quanto a mulher podem pedir o divórcio. Né? Agora, o repudiar, ele tem porque no imaginário da novela tem a ideia é chamar a atenção. Sim, cativar a atenção. Então, usa-se superlativos, usa-se palavras estranhas, palavras tal, e te repudio, essas coisas. Na realidade, eu quero divórcio e pronto. Tá bom. Tanto para o homem quanto para a mulher. Cher, na lua de mel, a esposa tem que dançar para o marido igual a Jade? Não tem. Não. Essa não. Foi uma... A questão da dança, na realidade, a dança é uma coisa que a mulher ela pode dançar entre os familiares, né? Os familiares, assim, irmãos, irmãs, tal, esse negócio, dançam, às vezes dançam dentro de casa, mas não essa dança sensual. A dança sensual só para o marido, só para o marido. Agora, tem marido que não gosta e tem mulher que não sabe dançar. Exatamente. Então ela vai se prejudicar e prejudicar o relacionamento dela. Né? Agora, qual que é a ideia? A ideia é a mulher seduzir o seu marido e o marido seduzir a sua esposa. Então, na realidade, é isso. Essa dança vira... Pode continuar, vamos lá. Na noite de núpcias, se a mulher não for virgem, o homem devolve ela? E é preciso mostrar é preciso mostrar o lençol sujo de sangue para a família? A gente permitiu, né? Permitir essas coisas, assim, lógico, a gente... Mas para chamar a atenção mesmo, para chamar a atenção. É um drama, né? E das coisas que ela falou para mim, ela falou, Sheik, vai ser uma grande oportunidade para você, então você fale para mim o que você quer que apareça na novela, por exemplo, para a gente poder discutir, e que também beneficia a novela. Então, muitas coisas bastante coisas, eu acho que você vai perguntar também. Muitas coisas a gente colocou mesmo lá na novela e que eram de propósito mesmo para chamar a atenção. Então, uma dessas era isso, né? Porque eles foram para o Egito, eles foram para o Marrocos, né? Eles tentaram, eles fizeram uma pesquisa de campo muito grande, né? Então, muita coisa foi falada, e muitas coisas trouxeram das tribos árabes. Esse negócio é das tribos, dos costumes locais e não religiosos. Por quê? Porque a religião fala, não, quanto mais você encobrir, melhor. Você não deve expor-se, nem expor a sua intimidade, nem expor os seus defeitos, nem expor os seus pecados. Então isso, o que tem que fazer? É manter o mais íntimo possível, você não tem que conversar com ninguém. Agora, o homem ou a mulher casaram-se com o outro, acreditando que era virgem. E isso incomoda a pessoa. Ela tem o direito de pedir o divórcio, tanto o homem quanto a mulher. Sim. Agora, qual que é o conselho? Puxa, você gostou da pessoa? Tá tranquilo? Não vê com má conduta na pessoa? Tá capaz de ter feito alguma coisa no passado? Aí volta para a pessoa. Para ela, se ela aceita isso ou não, se ela consegue conviver com isso ou não. Tem gente que é muito ciumenta e não vai, tanto homem quanto mulher. Sim. E o negócio do lençol, não, é proibido, é pecado mostrar essas coisas, e são costumes locais
não religiosos, proibidos pela religião. Tá. Isso é um costume até de famílias cristãs, árabes, tribais, que não é da religião cristã, mas é dos costumes. Uhum. Agora, quanto às expressões usadas, né? O que é jogar a mulher ao vento? Se divorciar dela. São alguns termos em árabe que se usam. Zataita fil hawa, joguei no vento. Joguei no vento. Como é que fala isso? E tem vários negócios. Às vezes, quando você está falando, olha, estamos na mesma situação, os árabes falam fil hawa sawa. Estamos no vento juntos. Fil hawa sawa. Estamos no vento juntos. Então, é uma expressão, e jogou no vento significa se divorciar dela, se separar dela, deixa o vento levá-la. É usado também em árabe? Ou foi uma expressão que ela inventou? Não, é que a tradução ela é engraçada, né? Sim. Em árabe, Beblat Jahannam, no mar do inferno, entendeu? Quer dizer, bem no fundo, bem lá no fundo do inferno mesmo, né? Quer dizer, é lá onde começa o fogo. É onde começa o fogo, lá embaixo mesmo. É de tão pesado que é. Então, de tão quente. Então, e essas são algumas expressões que a gente... e ela, por isso que ela está escutando e de repente ela pega. E ela pedia, né? Me fala, tal, o que vocês acham, o que vocês falam nessas situações. Inclusive, até Nívia Stelman ficou uma semana na minha casa, com as minhas irmãs, com a minha mãe, com as minhas tias, primas, indo e vindo, fazendo laboratório, né? Como é o nome dela na novela, o senhor lembra? Não Latifa? Lembro. Era Latifa? A segunda esposa. Eu assisti ontem um capítulo, eu lembrei um pouco assim, mas porque tinha uma lá que fazia o papel da Latifa, e ela falava muito a bem. Morena, a segunda esposa. Segunda esposa. Da Nívia Stelman. Sim. Quanto ao divórcio, se houver arrependimento após o divórcio, a mulher precisa casar com o outro antes de voltar para o marido, no caso de fazer o talak 3 vezes? O talak, que é o divórcio. Então, separou, voltou, separou, voltou, separou, aí já não volta mais. Na terceira não volta mais. Por quê? Porque o divórcio é tão sério que as pessoas não deveriam nem chegar perto. Agora, por que isso? Para que o homem, ele seja responsável. E o homem e a mulher sejam responsáveis quanto a isso. Olha, vocês têm 3 chances de se corrigirem, de se conciliarem. Depois, não adianta arrependimento, não dá para voltar. Aí só se casar, ela se casar com o outro, naturalmente, não é preparado, não é jogada. Se casar com o outro, ou ficar viúva, ou se separar dele, aí ela passa a ser permitida que ele case novamente com ela. E isso para ver a dificuldade, o grau de dificuldade. Olha, divórcio e casamento não é brincadeira. Então, se forem se separar, tentem tudo antes da separação, porque depois da separação tem essas complicações. Sim, e é bom deixar claro que é como o senhor falou, no caso da pessoa se divorciar e casar com outra pessoa para voltar para o primeiro casamento, o próximo casamento, né, o casamento que ela está agora, deve ser um casamento realmente de verdade. Não, eu acho que na novela a Jade se casou com um rapaz lá para voltar para o outro, tipo, como uma forma assim de escapatória. Mas, na realidade, isso deveria ser feito, esse tipo de coisa, né? Você se casa por amor pela outra pessoa, e não só para... Né, sim, e o tio Ali falou que isso não podia. É que eu não assisti... Essa novela, gente, já faz mais de 21 anos... Não, faz 21 anos, 20 anos, se não me engano. Então, eu não lembro. Essa novela tem cada história, tem cada... Por que eu falei que foi atípica? Porque a novela... Ela iniciou dia 1º de outubro de 2001. E no 11 de setembro
aconteceram os atentados às Torres Gêmeas. Uhum. Foi bem ali, um mês depois. Eu estava no Rio de Janeiro, eu estava no hotel no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e estava saindo, estava tomando café com a assessoria de imprensa, né, a minha assessoria, e a gente ia do hotel para o Projac, que eu tinha uma reunião lá. Nesse dia. E aí me ligaram, falando, olha, liga a televisão. Nossa. Aí quando eu liguei a televisão, aí começou aquele negócio, estava o segundo avião batendo na segunda torre, e aí o pessoal da Globo me ligou perguntando que estava todo mundo receoso, que com razão, né? Estava todo mundo perdido. E aí, Sheik, o que é isso? Eu falei, não, fica tranquilo, tal, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada, tá tudo de boa, né? Tá bem. Aí em 15 minutos nós soltei uma nota, né, para a imprensa e para tentar, né, mostrar a posição da comunidade, que isso não tem nada a ver com o Islã e tal, e aí começou. Então, qual que é o inusitado disso? Várias coisas, Iris. Várias, assim, a gente ficaria horas falando sobre isso, cada detalhe, cada coisa que aconteceu. Porém, imagine que no Jornal Nacional, o Jornal Nacional falando, muçulmano terrorista, terrorista, terrorismo islâmico, islâmico, terrorista, terrorista, explode, 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 e tal. E logo depois, boa noite, aí vinha a novela, tava mostrando os muçulmanos alegres, dançando, cantando, e aí ficava um paradoxo, quer dizer, terrorista no jornal e aí na novela vendo pessoas normais. Cher, agora outra coisa aqui sobre o casamento. O dote de casamento é necessariamente joias? Como é isso? Isso são costumes árabes. Costumes Sim. árabes de dar ouro, porque o presente, né, toda a família vai dar para a noiva, dar as boas-vindas e lhe dá um colar, lhe dá um brinco, lhe dá uma pulseira e assim por diante. Por quê? Porque o ouro para os árabes era uma riqueza. Então, além disso, né, além de ser um ornamento, era algo precioso, né? E é costume árabe, não é um costume religioso. O que é preceito religioso é o dote dela, que o marido oferece para a esposa. Mas é uma questão de segurança. E não tem que ficar dando para a família e tal. Os costumes tem que dar para a família toda, para a mãe e tal. Isso são costumes. Não tem nada a ver com a religião. Sim. Tá. Cher, e ouro, muito ouro. Ouro. Então, sobre essa coisa que ela fala, Inshallah, muito ouro. Ela sabia que não era usado dessa forma, mas quis levar para o outro lado também? Tipo, novela o que é? Muito ouro. Qual que é a ideia? A ideia é chamar a atenção. Então, pode ver, algumas frases, novela o que é? Ficção. Né? O que se quer, o que um canal de televisão quer da novela? Cativar. Sim. Quanto mais inusitado, mais, mais interessante, aprender. Então, pode ver, até hoje nós falamos, Inshallah, Bismillah, ouro, muito ouro, tudo isso, mármore do inverno, são as coisas destacadas, se você se lembra, pode perceber, e é isso que eu falei para a Glória, né? E falei, 10 capítulos é muito pouco para mostrar, vocês vão se encantar. E de repente, quando começou de fato, e começou a audiência a aumentar, estourar, as pessoas falaram, não, vamos aumentar. E aí passou de 10 capítulos para... E a novela foi esticada algumas vezes, porque era para terminar num período, e ela foi estendida. Ela levou o quê? 9 meses e meio, mais ou menos. Aí então, essa riqueza da religião. E hoje, se você vê, a gente fala de clone, né? A novela O Clone. Vem na tua cabeça as drogas? Não. Ou a clonagem? O que vem? A primeira coisa,
Jade, Bismillah, Mashallah, Inshallah, ouro, muito ouro. Não é isso? Sim. Cher, a circuncisão feminina é relatada na novela como se fosse da religião. Por que fizeram isso? Não, foi uma das coisas que também quisemos abordar, porque falava-se bastante na época sobre isso. Então, ela mesma perguntou quais assuntos polêmicos que você gostaria de abordar para a gente desmistificar para as pessoas, e a novela seria um caminho, além de chamar a atenção, tirar isso da mentalidade, da mente das pessoas. E essa é uma delas que nós abordamos, e foi colocado que isso não tinha nada a ver. Uma das coisas também que foram colocadas, que também, por exemplo, em Foz do Iguaçu, colocou-se, a mídia estava colocando, terrorismo, tríplice fronteira, e isso afetou bastante Foz do Iguaçu. Afetou a comunidade, criou-se um preconceito. E uma das coisas também que foram colocadas, né? Pode ver, o Ali, ele vai mandar a Jade, ou vai com a Jade, para visitar Foz do Iguaçu, as cataratas, e a família, os primos que estão lá e tal, essas coisas. E isso ajudou. Isso ajuda, porque você quebra o preconceito, você quebra a discriminação, você rompe esses atos, né, esses pensamentos, né? Cher, as crianças, existem crianças hoje em dia que são prometidas a casamento mesmo? Casamento infantil é praticado na religião? Não, na religião não se tem isso, porque na época do profeta já aconteceu das pessoas, um jovem foi pedir a mão, ele veio falar com o profeta Muhammad, capaz de Deus seja com ele, eu queria casar, e eu queria casar com fulana, tal, mas ele era paupérrimo, não tinha nada. E o profeta falou para ele, vai até a casa tal, tem uma moça de boa conduta, tal, se Deus quiser vocês serão felizes, é uma pessoa adequada para você, e você é adequado para ela, porque ele era de conduta boa, mas ele não tinha riqueza. Quando chegou lá, os pais olharam, analisaram, tal, e ele falou, o profeta me mandou aqui para pedir a mão da filha de vocês em casamento, tal. E aí a família falou, não temos e tal, esse negócio. Aí ela escutou, ela já era jovem e tal, escutou. E falou, não, o profeta que te mandou, eu falo assim, então eu caso contigo. Se o profeta te indicou, ele não me indicaria alguém que não fosse. Eu aceito a indicação do profeta. E casou-se com ele. Isso mostra o quê? Que a mulher ela tem o direito a casar-se com quem ela quiser. O direito é dela de casar-se, contanto levando em consideração, respeitando as condições da religião. Agora, casamento infantil não tem, certo? Não tem, porém, existe os costumes sim, assim como a circuncisão, né, extirpação feminina, isso existe em tribos muçulmanas e não muçulmanas, mas não é uma prática religiosa, é uma prática cultural. Então, o casamento infantil, como acontece na Índia, por exemplo, então acontece entre tribos muçulmanas e não muçulmanas, porém não é um preceito islâmico e não condiz com os preceitos islâmicos. Sim. Cher, quando a criança nasce, o pai carrega o filho no colo em cima de um cavalo? Não. Eu não sei se isso aconteceu isso deve ter acontecido na novela, né? Aconteceu bastante coisa na novela. E na realidade isso aqui, depois que a criança cresce tal, o que tem, a religião ela fala, olha, esses são os preceitos que tem que fazer, raspar o cabelo, fazer a circuncisão, fazer o chamamento no ouvido, tal, no ouvido direito, essas coisas, dar o nome na semana, fazer um jantar, um almoço,
que se chama aquica para essa criança, sendo menina ou menino. Agora, o fato de andar sobre o cavalo ou alguma coisa, isso aí já são questões culturais, locais, para mostrar, talvez. A novela quis mostrar isso, né? Os costumes inusitados, diferentes. Porque se ele fizesse, se colocassem ele como qualquer criança aqui, qual chamariz que teria? Qual o diferencial da novela, né? Então, coloca coisas inusitadas, tal, só para mostrar hombridade, tal, meu filho, tal, só para isso mesmo, mas não tem nada a ver com a religião. Cher, por que as esposas viviam na mesma casa na novela? Por que eles não colocaram? Porque, assim, geralmente as mulheres têm que ter cada uma sua casa, né? Sim. O que acontece é que em alguns lugares as casas são grandes, as casas são grandes, e tem aposentos. Então, a sala é única e a casa é como se fosse um... eu não vou dizer cortiço, né? Mas tem o local de reunião conjunto, mas os aposentos separados, mas é um grande complexo, né? Então, as casas viviam assim, várias, as esposas viviam ali, participavam, e isso tem até hoje, em vários lugares tem isso, né? Pela religião qualquer, cada uma, até o profeta, ele tinha, para cada esposa, tinha a sua casa, né? Que é ao redor da mesquita, tal. Porém, em alguns, isso volta para os costumes locais. Respeitando a religião, as recomendações religiosas, a forma como eles vão fazer isso, se existe justiça para elas, se existe o respeito, se há tranquilidade, há harmonia, aí vai do acordo entre eles. Às vezes o rapaz ele não tem condições de abrir, né, de dar uma casa para cada uma, mas tem os aposentos ali, e as casas são diferentes das nossas casas que temos hoje, né? Só... Cher, as maldições envolvendo Deus, né, envolvendo Allah, que Hadija e Hani jogavam uma na outra, são permitidas no Islã? Você fica assim, são vai proibidas. pro mármore do inferno. Não, essas coisas são proibidas, mas a gente não pode negar que isso existe entre os árabes, e não só árabes muçulmanos. E isso que é importante, não são só árabes muçulmanos. Árabes não muçulmanos também usam as mesmas expressões, são comuns. Então, amaldiçoar o outro, e a questão é o requinte de crueldade quando fala isso. Eles inovam, eles tem coisas que não dá para traduzir para o português. Se traduzir fica até estranho, porque não é comum a fala, né? E fica expressões que a gente não usa em português, nem no Brasil, em lugar nenhum. Mas lá os árabes eles usam porque são emotivos, eles são emocionais. Então, eles querem mostrar, quando estão com raiva, querem mostrar raiva, e aí eles usam as palavras mais pesadas. E a maldição é a palavra mais pesada que existe na língua árabe. Amaldiçoar, né? Amaldiçoar a pessoa, amaldiçoar a hora que viu ela, amaldiçoar o local que ela mora, amaldiçoar tudo que é ligado a ela. E o profeta, ele proíbe isso na religião, é proibido. E ele falava, o profeta nunca amaldiçoava nada. Por quê? O que quer dizer a maldição? É o afastamento da misericórdia de Deus. Sim. Então, para mostrar muita raiva e mostrar, né, aquele sentimento, daquele momento, usava a palavra mais pesada que existe. Te amaldiçoo, te não sei o que. Mal. Cher, por que a Jade sempre usava blusas que mostravam o colo e os hijabs mostravam... o hijab mostrava o cabelo, né? Ficava com o hijab só no cabelo, mostrava essa parte aqui. É um estilo marroquino?
E tem outra também que eu recebi, por que que ela usava o hijab fora de casa e aí dentro de casa, quando recebia os homens, ela também não usava. Ah, esse é uma das coisas que a gente conseguiu chegar no meio termo. Por quê? A novela não era para propagar o Islã. Mas tentamos chegar, porque a ideia era pior do que isso. Nossa. Esse foi o que a gente conseguiu entrar em acordo, né? Para que pudesse, né? Para que todos saíssem mais ou menos, não, nem desagradados, nem muito agradados, então, para que não pendesse para um lado e para o outro. E aí, por exemplo, qualquer lugar ela dançava. Caía uma festa, uma caixa de fósforo, já saía dançando. Então, esses preceitos... E aí você vê que na novela vendia-se bastante correntinhas, várias outras coisas, brincos, as pessoas viam, né? As mulheres olhavam. Exatamente. Então, por isso que você vai ver que o véu não aparecia a orelha com os brincos, as pulseirinhas, o anel, já, um monte de coisas, né? Isso aí já entra a questão da publicidade dentro da novela, e aí você não consegue lutar. Então, é um fio de cabelo. Quando eles puxam, você solta, quando eles soltam, você puxa, né? Então, é o equilíbrio, né? E algumas coisas, por exemplo, essas coisas. E demonstrava também o quê? Que a Jade não era aquela perfeição, aquela religiosa que praticante da religião, né? Mas ela tentava seguir alguma coisa, tentava seguir, então mostrava a rebeldia dela, o comportamento arredio dela, então mostrava todo um perfil, então, inclusive nisso. Sim. Cher, o que seria o casamento temporário? Isso está na religião ou não? Porque eu não sei, eu acho que talvez tenha aparecido na novela sobre isso. Sim, apareceu e é uma das coisas que nós abordamos, sim, que eram umas questões polêmicas e que nós rechaçamos, né? Nós explicamos isso na novela, né? Que não existia. Isso não existe na religião, né? Existe num preceito xiita. Entre os xiitas, isso existe. Mas os sunitas, os muçulmanos sunitas, não usam isso e é proibido o casamento temporário dentro da religião, dentro dos muçulmanos sunitas, isso é proibido. Para que as pessoas possam entender o que é o casamento temporário. O homem chega para a mulher e fala, eu caso com você por 2 dias, por uma semana, por um mês, por um ano, né? E aí chegou, tem uma validade, assina o contrato, certidão de casamento, e é um casamento temporário. E o casamento dentro da religião, ele não pode ter isso. Isso é uma condição dentro do sunismo. Os sunitas são 85% de todos os muçulmanos no mundo todo, né? Então, isso é proibido. Isso é uma condição que anula a certidão de casamento. Mas foi colocado, foi abordado como uma questão que podia vir, então seria bom a gente abordar. Porque, assim, tem até gente que casa por hora também, né? Então, não precisa nem ser dia. E isso leva o quê? Isso leva, talvez, até a prostituição. Porque a pessoa pode falar, não, eu tô fazendo isso daqui, mas tá ali assinadinho, então eu tô casado, sabe? Tá tudo bem. Então tem gente que pode levar para esse lado também, tá? Cher, sobre o ritual de lavar os pés. Existe mesmo o ritual de lavar os pés na noite de núpcias? Não, isso aqui são costumes. Tá. São costumes. E sobre ler a borra de café também, perguntaram aqui o Islã fala sobre isso, se é pecado ou não. Dentro da religião, lavar os pés não é uma questão
não é um preceito, não é uma recomendação, não é a recomendação, pelo contrário. Se você ver na novela, das recomendações que a gente colocou lá e tal, aliás, todos os ensinamentos do tio Ali, eu que coloquei, né? Porque os ensinamentos, os hadith, os preceitos que ele colocava, a Glória, ela sempre pedia, né? Vou falar sobre isso, tem alguma coisa, o que você acha que tem que ser feito, tal. Então, essa parceria foi muito legal, porque passou-se bastante informação e desconstruiu vários preconceitos. É que as pessoas, hoje, você tem vários sites, vários meios para você chegar ao conhecimento, à informação. Naquela época não tinha, as pessoas não sabiam, nós éramos ETs, e de repente, eu vou falar porque está faltando pouco tempo, o que aconteceu. Eu estava dando uma entrevista para um canal de televisão, e estava sendo gravado, não era ao vivo. E aí a moça, a repórter, falou para mim, Sheik, a novela, e ela estava no meio da novela, né? Ela falou, a novela não te incomoda? Mostra os muçulmanos como dançarinos, não pode, qualquer coisa é motivo para dançar, isso não te incomoda? Falei, olha, depende do ponto de vista, depende do ponto de vista, de qual ângulo você enxerga. Eu, como muçulmano, me incomoda. Agora, se eu olhar a mentalidade popular, né, a mente das pessoas, o conhecimento, a construção, o imaginário popular, até então as pessoas, e ela gravando, as pessoas vinham a gente como ETs. Agora nós somos dançarinos. E quem sabe, agora nós somos humanizados. Nós éramos ETs, agora nós somos humanos que dançam, né? Quem sabe daqui a pouco a gente melhora esse negócio. E ela caiu, cortou a gravação e começou a rir. E aí ela deu clique, ela falou, é verdade. Quer dizer, nós éramos ETs, terroristas e tal, e a novela nos fez dançarinos. Quer dizer, humanizou de alguma forma. Agora, isso numa época, em 2001, onde estavam sendo atacados, terrorista muçulmano, terrorista, explosão e tal. Então, imagine, no mundo todo houve uma onda de preconceito muito grande. No Brasil, isso foi amenizado. Parte dessa forma foi também por conta da novela, porque caiu no gosto popular e as pessoas estavam ligadas. Então, era uma forma de conter essa onda de preconceito e discriminação contra os muçulmanos. Eu, como muçulmano, na visão islâmica, muita coisa está errada ali. Agora, eu não posso analisar, eu tenho que ver o contexto, eu tenho que ver quais eram as condições, quem estava à frente, como é que era, e estávamos, imagine, 11 de setembro e 1º de outubro. Um mês depois. Um tsunami vindo de discriminação. E você, então, era importante trabalhar a novela e a novela chegar. Não era o ideal, mas fizemos, vamos dizer, 40%. Ok, 40% é melhor do que zero. Exatamente. Cher, sobre só o divórcio aqui, porque muita gente ficou com isso também na cabeça. Quem fica com a criança é o pai mesmo? Porque a menina na novela parece que ficava com o pai e o pai não deixava ela ver a Jade, né? Ver a menina nunca. Na realidade, aqui, muita coisa que foi colocada também para provocar uma reflexão e tal. E tinha um enredo da novela, mas, de fato, a criança, na religião, na visão religiosa, ela fica com quem for melhor para ela. Se for abaixo de 7 anos, ela fica com a mãe. E aí depois, aí vê quem é o melhor para essa criança. Nós temos que olhar a criança, o benefício da criança, e não dos pais. Quem é o melhor, quem é o mais adequado, quem consegue cuidar dela, quem consegue sustentá-la, quem consegue dar a melhor educação. E é isso. No caso da Jade, a Jade, ela tinha um comportamento totalmente
desviado, né? Ela, então, foi a Jade, né? Ou foi a outra? Não, Foi foi a Jade, não? a mulher do Não, Said, né? mulher do Said, na realidade, não, a mulher do Said. Na realidade, o que aconteceu ali é que o que aconteceu foi diferente. Mostrou alguma coisa que estava sendo discutido, e naquele momento eles foram pelos costumes. E os costumes acaba a criança ficando com os pais, com o pai ou a família do pai. Mas pela religião, o que a lei vai olhar é quem é o melhor para essa criança. Agora, se forem iguais, e a criança estiver acima de 7 anos, por exemplo, eu estou falando isso de forma geral, ela fica com o pai. Por quê? Se a mãe, por exemplo, ela quer se casar novamente. Sim. Então, muitas vezes ela não consegue se casar porque ela tem um filho, o outro não quer criar o filho de outro. Tem várias coisas. Isso são preconceitos e tabus que existem, né? Então, a religião fala, não, abre esse caminho, facilita para a mulher, para que ela possa casar novamente. Por quê? Porque casar-se novamente não é tabu dentro da religião. Pode ser dentro dos costumes, mas não pela religião, pelo contrário, é incentivado. Sim. Agora, já estou indo para a última pergunta aqui, né, porque eu acho que essa pergunta aqui vai demorar um pouquinho, mas eu queria dizer também que muita gente falou que a Jade, eu escrevi até em letra maiúscula, que a menina falou, eu recebi muitas mensagens sobre isso, falando, a Jade foi burra de deixar o Said pelo Lucas. Então é um time Said, todo mundo. E a última pergunta aqui que eu queria fazer para o senhor houve alguma coisa que foi reproduzida na novela que foi totalmente diferente do que o senhor disse e que realmente te chateou? Teve algumas coisas, porque como eu revisava, fazia, essa é uma das condições, né, da gente trabalhar, é que tudo que fosse ligado à religião, né, que tal, eu revisaria, falaria, para tirar as coisas grosseiras e tal, esse negócio, e a gente mostrasse de alguma forma. O objetivo era que a novela tivesse sucesso, ao mesmo tempo sem deturpar a religião. E teve uma vez que eu viajei e estava tudo pronto para o tempo que eu ia voltar, e acabei demorando mais em Cuba, e eu não tinha acesso. Quando eu voltei, eu fiquei mais tempo, e aí teve algumas coisas aí. Então, tudo pelo avesso. Mas aí foram corrigindo. Nos outros capítulos foram corrigindo, mas porque até acontece essas coisas, né? Das coisas também que aconteceram, né, na novela, bastante coisa. Uma vez a Glória, ela falou, né, sobre levar essa mensagem, ou levar a religião a todo o Brasil, né? E, de fato, né, a novela ela percorreu o Brasil inteiro e o mundo, mais de dezenas de países aí, e eu visitei a Bósnia, visitei vários lugares, e de repente o pessoal falando, né, da novela. Mas, chefe, e a repercussão aí no Brasil com o pessoal, falta poucos minutos, mas o pessoal aí que falou que não aceitava, o que eles pensaram depois que viram a novela no ar? Continuaram com a mesma visão ou não? Não, mudou. Porque, na realidade, todo mundo, tipo, depois que eu falei e tal, a gente conversou, e aí eu convenci que era uma oportunidade, que a gente talvez não conseguisse 100%, mas que 40%, 50%, que a gente conseguisse mudar e nos aproximar, né, quebrar tabus, preconceitos nas mentes das pessoas,
já era um lucro, já era um avanço muito grande, e aconteceu, graças a Deus, aconteceu. E uma pessoa me viu no começo da novela e falou, olha, Sheik, você está se colocando numa situação perigosa, porque tudo vai cair nas suas costas, tudo vai ser tal, você vai ser o responsabilizado, tudo vai nas suas costas. Quando aconteceu a novela, terminou a novela, eu encontrei essa mesma pessoa no mesmo lugar, subindo a rua, indo para a mesquita, e essa pessoa, me encontrei com ela na mesma, juro por Deus, na mesma situação, e ele falou, parabéns, parabéns, vai ter segunda parte da novela? Essa é a pessoa mais ferrenha que foi contra a novela, e nesse momento ela estava... Então, de fato, era uma questão de risco? Era uma situação, porém, era uma grande oportunidade também, e era mais fácil a gente estar ali ajudando do que distantes, só ofendendo, criticando. E aí o benefício foi muito grande. Muito, 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 principalmente pelo momento, pelo contexto. Porque foi num momento onde amenizou muito dos preconceitos contra os muçulmanos. Sim. Bom, Cher, a gente já vai chegar aqui para o final da live mesmo, então eu queria... Né, não dá para eu perguntar mais coisas, porque senão tenho mais perguntas aqui, mas, meu Deus do céu, não tem muito tempo para isso. Então, eu já agradeço o senhor por ter vindo aqui falar com a gente novamente sobre isso. Espero que agora também muitas dúvidas tenham sido clarificadas, né? Enfim, que o pessoal agora tenha uma visão melhor sobre isso, sobre a novela, e veja que uma coisa é cultura, outra religião. Então tem, né? Às vezes as pessoas não conseguem muito, tipo, tirar uma da outra, né? E saber o que é religião e cultura. E é isso, obrigada, tá bom? De nada. Só imagine os próprios artistas, né? Terem que ler, terem que buscar. Imagine quanta coisa que eles aprenderam com isso, né? Então, imagine, foi uma oportunidade de conhecimento, de crescimento e de quebra de tabus em vários níveis, né? Sim, E eu agradeço você, agradeço seus seguidores também. E essa conversa aí tem tanta coisa, tem muitas, né, nos bastidores, bastante coisa. Tá bom, então, gente, ó, muito boa noite para vocês. Boa noite, Cher. Obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo, tá bom? Tchau, Salam gente. aleikum, Deus te abençoe. Salam. Amém. Você também. Marcos, vai.